questão de dentro de campo, né? Antes da gente falar da parte Vamos falar primeiro da parte ruim, depois a gente fala da parte boa, né? Vamos falar primeiro da parte ruim. A governadora de Pernambuco decretou 5 jogos sem torcida para Santa Cruz e Sport, em função de toda a confusão que aconteceu no fim de semana. Estou endoidando minha diretora, né? Foi mal, me perdoe, Thalita, desculpe, viu? Dá para você botar as imagens agora ou você quer colocar depois? Pronto, desculpa. Coloca para mim as imagens agora do que aconteceu antes de campo, porque na cabeça da gente é um conflito de emoções, né? Um dia de festa, seu dia do aniversário do Santa, a gente falar de problemas muito graves que aconteceram no sábado, e depois a gente volta para falar do que aconteceu dentro de campo, né? Então, assim, mexe muito com a cabeça, às vezes a gente endoida, Galita. Mas vocês estão vendo a imagem de tudo que aconteceu no sábado, né? Algumas imagens eu confesso que eu pedi para não colocar, são imagens duras, imagens muito, muito violentas do que a gente viu. Eu só peço uma coisa, Marcos, que não seja mais uma daquelas vezes que a gente vai falar de violência e que 3 dias depois todo mundo esquece e a vida segue como se fosse normal matar as pessoas nas ruas do Recife, Marcos. Juninho, eu confesso que estou bem triste, né? Eu, de fato, desde sábado que eu estou mergulhado, né? Isso também, né? Nessa cobertura de organizado, 9 da manhã já tinha vídeo chegando, né? 9 da manhã do sábado tinha vídeo já chegando e, assim, na verdade, a gente já imaginava, né? Que seria assim, pelo todo o movimento que a gente viu durante a semana de rede social, de roubo, né? De material das facções e vice-versa. Então, assim, realmente a gente imaginava que seria um estado bem pesado, né? E longo, como a gente diz. Mas foi pior, né? Foi pior do que eu imaginava. Foram cenas, assim, animalísticas, né? Selvageria, barbárie, qualquer adjetivo que você usar, se aplica muito bem, né? Por mais que a gente já se acostumou com esses termos, porque são muitas confusões, muitas brigas, mas isso mesmo define, né? Assim, uma brutalidade, né? Uma violência absurda. Assim, e num contexto quase que simbólico, né? Quase um ano daquele esporte Fortaleza, do ataque do ônibus da delegação de Fortaleza, né? Foi em fevereiro do ano passado, então é quase um ano. E vamos ter esporte Fortaleza amanhã. Então parece emblemático, né? Um ano depois, nova grande confusão manchando o nosso futebol, né? Sim, a gente divergiu algumas vezes sobre questão de torcida única, né? Se resolve, se não resolve. Eu confesso, Nico, que assim, eu acho que essa resposta da governadora é para dar uma resposta, assim, que dê manchete, assim, né, que chame a atenção, que cause, né, uma punição, porque foi muito séria, né? Muito sério que houve, não dá para passar sem nenhuma punição grave, né? Sim, se resolve, a gente sabe que não resolve, que as brigas são fora de campo. Torcida única também, que já foi a favor, não sei se vai resolver também, né? Porque do jeito como eles estão, né? Como está, essa violência está exacerbada, né? Essas gangues de bairro, né? Assim, sem controle, né? Você vê, o próprio comando da principal organizada de Santa Cruz enviou para a polícia o trajeto que ia fazer. Então, assim, o que é que eu entendo? Existem pessoas que querem ter o comando, mas perderam o controle. Nas forças organizadas, entendeu? Perdeu-se o controle. Né? Cresceu demais, se ramificou demais, são vários bondes, né, que eles chamam, que são as ramificações. Assim, se perdeu o controle. Então, não sei mais se vai funcionar com essa única também. Acho que essa decisão é um paliativo, né, como a gente coloca, mas é preciso uma resposta imediata, porque não dá para passar em branco. Sua percepção, Anderson. Como o Marcos bem falou, né? É uma questão que já foge da alçada até dos próprios líderes ali das organizadas, né? São muitas pessoas que acabam participando dessas questões, né? Dessas brigas. Essas brigas são marcadas na internet, né? Então, seria até uma questão da segurança pública ser até mais fácil de monitorar, né? Mas, infelizmente, não tem como conter, né? Até pelo número de policiais que foi escalado para o confronto, para essa partida entre Santa Cruz e Sport, não tinha como conter o tanto de pessoas que estavam na rua, né? Como o Marcos falou, desde cedo já chegavam as imagens, né, de vídeos em diversos locais, né, da região metropolitana, não foi só o ponto mais grave foi ali na Real da Torre, né, mas em outros locais da região metropolitana aconteceram também conflitos entre essas torcidas organizadas. Então, assim, como foi falado, a medida que foi anunciada pelo governo, essa medida inicial dos 5 jogos sem público, tanto para o Sport quanto para Santa Cruz, é uma medida que não vai resolver o problema, né, porque esses caras aí arrumam confusão independente de dia de jogo ou não. Acho que muitos deles nem ligam para o que acontece
dentro de campo, os caras estão mais interessados em ir para a rua mesmo, para brigar. Então, acho que é uma medida que não vai resolver o problema. Acho que o governo aí vai adotar medidas, né, para questão de cadastramento biométrico, reconhecimento facial, né, para ter um controle dentro do estádio, mas as brigas não acontecem no estádio, né, acontecem nas ruas. Então, acho que é um problema de segurança pública que o governo tem que resolver aí, para que isso não volte a acontecer nos próximos anos. Ô, Julião, antes de você falar, só para complementar um exemplo, assim, quando você era a favor de torcida única, era também isso, né? O ideal seria o quê? Seria prender, né? Você fazer ir até as sedes, fazer esse trabalho de prevenção mesmo. Quando ocorreu a briga, prender, né? Foram 13 presos de sábado, no de sábado, né? Nos casos de sábado. Mas prender mesmo, né? Acho que tudo que eu vi, o que mais concordei foi com o Bruno Rodrigues. Ele disse no sábado que tem que prender esse pessoal, né? Então, assim, isso seria o que realmente funcionar. O cadastramento, né, que o Edson falou, e a prisão. Acho que só isso, essa saída seria a solução, né? Acabar com essa impunidade. Então, essa questão de torcida única, ou sem torcida, eu acho que é para atacar também, e esse é o ponto que me fazia defender torcida única, é a questão de evitar que a mobilização em relação ao jogo, entendeu? Essa mobilização, porque quando saiu a data de Pereira Esporte Santa, o relatório mostra, não, estamos esperando essa data, vai ser uma grande guerra no Recife, né? Então, essa mobilização em função do jogo, eu acho que isso também, a medida toda, acabar com isso, diminuir mesmo essa mobilização. Mas, sinceramente, como eu disse, nem sei se isso vai ser suficiente, né? Nem sei se vai funcionar. Assim, eu sempre fui contra essa questão de torcida única por achar que não ia resolver o problema e que a violência não é lá. Né? Esse ponto que você coloca, né, até mais objetivamente falando, que a mobilização em si na cidade, pelo fato de ter ingressos à venda, eu acho que é importante, Marcos. Eu só tenho dúvida se foram os 1.400 ingressos que foram colocados à venda que provocaram toda a selvageria que a gente viu na rua. Eu não sei se não vendesse ingresso, se a gente não teria a mesma selvageria na rua, entendeu? Porque a ansiedade por um clássico entre Santa Cruz e Sport, na cidade, a ansiedade por bem e por mal, ela era enorme. Torcedor do Santos e do Sport, e eu até vi torcedores do Sport dizendo que não quer saber de Série A, quer saber desse jogo, que esse jogo é importante. E é mesmo. Então, assim, a ansiedade era tão grande por bem e por mal, que aconteceu tudo isso, Marcos. Eu não sei se seria isso que acabou o eu tenho dúvida, né, se até isso vai resolver, mas é o seguinte, você vê todas as grandes confusões, como de ontem, tudo foi aquele jogo. Claro que a gente tem em março, beleza, é um sinal, é uma informação importante. Beleza. Eles se encontram na Cor da Vista. Tem sedes que são próximas, né? Aqui no centro do Recife. Se encontram, brigam, invadem a sede do outro, roubam, mas em menor proporção. Claro que teve ontem, teve Sport Fortaleza, teve no Sport Bahia, tem clássico. A maioria de jogo, entendeu? Por isso é a pontinha que nos faz defender. Perfeito. Então, estamos claros. Eu estou concordando com você. Temos clareza de uma coisa. As brigas, elas acontecem nos dias em que os clássicos estão marcados. Ponto. Isso é uma informação importantíssima. Né? Isso é informação privilegiada para a segurança pública. O que eu questiono é se a gente que trabalha no meio, obviamente, que tem experiência de trabalhar, não é que a gente seja leigo, a gente tem uma experiência de trabalhar no meio, de conviver com isso há vários anos. Mas se a gente que não tem preparação na parte de segurança pública, né, que não temos os meios pelos quais a gente pode agir, tipo infiltrar pessoas nas torcidas organizadas, eu não consigo, a polícia consegue. Se a gente sabe que poderia ter briga, né, e um leigo que estivesse navegando nas redes sociais na sexta, na quinta, na quarta, ia ver. Porque a turma estava marcando para se encontrar, para fazer o que eles chamam de pistas. Vamos fazer as pistas no fim de semana e o bicho vai pegar. Por que a polícia não fez isso, cara? A polícia sabe do que vai acontecer. Entendeu? Assim, se essa decisão, e aí entrando objetivamente na decisão tomada pela governadora, se essa decisão foi tomada pela governadora de 5 jogos para o Santa Cruz e 5 jogos para o Sport, sem torcidas organizadas, fosse tomada dentro de um conjunto de ações a serem realizadas, se essa decisão fosse entre Santa Cruz e Sport, 5 jogos que tiver Santa contra o Sport, não tem torcida, se fosse uma dessas duas decisões, eu até concordaria, Marcos. Mas tomar uma decisão dessa para dizer que vai evitar,
Amanhã, você acha que amanhã tem confusão, Sport e Fortaleza? Você acha que amanhã Sport e Fortaleza e Santa Cruz iam marcar para se encontrar amanhã? Não sei se iam. Não sei se é isso. Entendeu? Será que, por exemplo, num jogo Maguari e Santa Cruz aí, que vai acontecer, por exemplo, a torcida do Santa vai marcar para brigar com a torcida do Náutico ou com a torcida do Sport? Não vai. Então, assim, não é isso que vai resolver. Então, essas ações isoladamente, para mim, não eram uma resposta que precisa ser dada, mas eu acho que podia se ouvir mais pessoas, pensar em ideias diferentes. Para se obter resultados diferentes, você tem que fazer diferente. Não dá para fazer a mesma coisa de sempre, que a coisa vai continuar tendo o mesmo resultado, não.